pessoal do Vamos de Vinho, vocês sabem que nós somos muito entusiastas em relação aos vinhos brasileiros. E a gente, durante todo esse período, tenta mostrar várias regiões do Brasil. E agora nós temos a oportunidade de falar dos vinhos de uma região muito particular de São Paulo, Espírito Santo do Pinhal. Estamos então para falar de Espírito Santo do Pinhal com a Amanda Vilovait, pronunciei certo? Perfeitamente. Chefe, CEO da Vinícola Floresta de Espírito Santo do Pinhal. E claro, com Rodrigo Barrato. E aí, gente? Sempre neste programa maravilhoso Vamos de Vinho. E agora vamos falar de Espírito Santo do Pinhal. Nossa, Amanda, há tanto tempo que a gente tenta falar sobre Espírito Santo do Pinhal, a gente já falou de outras regiões do Brasil, a gente espera falar de outras, que vai crescendo, né? Agora a gente tem vinho no Rio de Janeiro, vinícolas no Rio de Janeiro, Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso, Brasília, tá crescendo. Tá crescendo. Todos os lados. Tá. Mas agora, neste momento, a gente quer falar um pouco de Espírito Santo do Pinhal. Eu sei que a Vinícola Floresta, por mais que a região talvez seja nova para muita gente, talvez nem tão nova para os entusiastas do vinho que buscam lugares diferentes, mas Espírito Santo do Pinhal é uma região que podemos dizer muito nova para o brasileiro admirador do vinho. Porém, eu queria saber quando começou essa história da Vinícola Floresta, que eu acho uma das mais emblemáticas, uma das melhores vinícolas em relação aos vinhos que produz da região. Fico muito feliz de você estar aqui. Eu queria saber que você contasse para nós quando começou o trabalho da Floresta, e se você até pudesse dizer um pouco sobre o Espírito Santo do Pinhal, como começou essa relação, a sensação que eu tenho é que vocês estão no start, no começo dessa exploração do vinho e da uva em Espírito Santo do Pinhal. É isso. Pinhal sempre foi uma região, vamos dizer, de café, né? Uma produção de café a nível exportação, né? Não existia um turismo voltado ao café, como hoje, através do vinho, está acontecendo. O vinho foi muito interessante, porque começou há mais ou menos, vamos dizer, 16, 20 anos atrás, a Guaspari, a vinícola Guaspari, com uma produção independente, um estudo independente, Paulo Brito, proprietário, começou a trazer mudas de vites viníferas da França e a plantar, né, naquela região e ver, vai dar certo? Quais são as uvas que melhores, né, reagem se adaptam ao à terroir? região, né? Exato. E nisso, ele que era muito amigo, ainda até hoje, do proprietário da floresta, o seu Mário Barbosa, presenteou o seu Mário com algumas mudas de Sauvignon Blanc, e convidou ele a aceitar esse desafio de começar a plantar também e ver o que ia dar, né? E o seu Mário aceitou a proposta, e hoje, vamos dizer, a nossa videira da Sauvignon Blanc já tem 16 anos, a da Syrah tem 6, são as duas uvas, vamos dizer, que melhores se adaptaram à região. E depois, outras vinícolas percebendo, vamos dizer, o sucesso da Guaspari. Que eu acho que a Guaspari foi assim, o farol, né? Que deu abertura. O sucesso da Guaspari deu essa abertura, luz à região. Essa luz, e outros, vamos dizer, investidores vieram de fora e pensaram, nossa, se aqui é uma região que está, né, emergendo na viticultura, também vou investir. A diferença, assim, que eu acho, assim, principal da Floresta é essa, vamos dizer, a família de Pinhal, né? O bisavô do seu Mário era pinhalense, então é uma vinícola que tem tradição e paixão pelo que faz, porque o cuidado com a colheita, com o plantio, antes era tudo café lá na fazenda e hoje a gente tem, vamos dizer, quase que intercalados no mesmo terreno, vinho, café. Isso eu acho que é uma das características que fazem do nosso vinho um vinho muito especial. Qual é a área de videira que vocês têm aproximadamente? A gente tem 2 hectares de Syrah e 1 hectare de Sauvignon Blanc. Um pouquinho. E de café? De café são mais de 100 hectares. Só para contextualizar, Espírito Santo, historicamente, é uma das grandes cidades na produção de café histórico de São Paulo, né, do Brasil. Né? O Espírito Santo é
já tratado às vezes como uma capital do café de São Paulo, Capital do café, a Ilha sempre comprou café Exato, de Pinhal ele é um durante anos, mas era isso, um café de exportação. E hoje a gente está tendo também um turismo voltado para o café, com visitas a Exato. cafezais, experiências de degustação de café, que era uma coisa que não tinha antes, que era... E outra coisa que é importante também contextualizar, e eu já aproveito e faço essa questão, que, bem, Espírito Santo, Pinhal, aqui é a minha visão geográfica, vamos ver se eu vou, vocês, meu nordeste de São Paulo, ali, quase Minas, né? E que eu achei curioso de vocês, eu queria que você falasse um pouco disso, que a grande uva que deu certo é a Syrah. É a grande uva emblemática dessa região. Mas vocês começaram com a Sauvignon Blanc durante muito tempo. Eu queria saber por que essa opção, se era para ser diferentão ou vamos começar direito, porque aqui já deu certo, qual foi o motivo de começar com a Sauvignon Blanc e não com a Syrah? Eu até queria saber como é que é essa produção, plantio da Sauvignon Blanc, como é que foi a escolha. Quando o Paulo Brito trouxe, então, as mudas e convidou outros empresários a começarem a plantar essa produção de viticultura em Pinhal, no caso da floresta, o seu Mário perguntou para ele qual que são as uvas que melhores se adaptaram à região. Então, ele falou, ó, das brancas, a Sauvignon Blanc, e das tintas, a Syrah. O que acontece? Pinhal, né, que está 2 horas aqui de São Paulo, é muito próximo, mas tem uma característica climática muito, vamos dizer, particular. Tem uma amplitude térmica muito grande em Pinhal. Então, assim, no inverno, a gente consegue, às vezes, 30 graus de dia e 4 de madrugada, 0 grau. Então, isso faz essa amplitude térmica para a Syrah, por isso que é a uva, vamos dizer, como a Malbec na Argentina, é a uva de Pinhal, a Syrah, todas as vinícolas vão ter Syrah. Essa amplitude térmica fez com que ela se desenvolvesse muito bem. E a Sauvignon também, dentro das brancas. E agora, vamos dizer... Acho que foi uma escolha mesmo do proprietário de dizer assim, não, eu quero a Sauvignon Blanc e pronto. E hoje o nosso Sauvignon Blanc é o nosso, vamos dizer, vinho estrelado, ele é reconhecido já assim na cidade como um dos melhores brancos da cidade e não tem quem não prove, não se apaixone, porque ele tem, assim, vamos dizer, notas de fruta cítrica amarela muito marcante. E é um vinho que tem 14 graus de teor alcoólico, que é uma coisa diferente para um branco, né? Normalmente um branco é um vinho mais leve, e isso caracteriza também o terroir de Pinhal, por essa questão de também, além da amplitude térmica, os dias são ensolarados e quentes a maior parte do ano. Então, a uva já vem bem madura, já vem bem... E aonde é o nosso vinhedo, onde estão plantadas as nossas uvas, o sol bate o dia inteiro, desde o raiar da manhã até o fim do dia. Então, todo esse tempo de sol, a concentração de açúcar é muito grande e o vinho aí fica mais alcoólico, que é uma característica também do vinho da floresta e que a gente quer continuar fazendo assim, sim, embora a tendência hoje em dia... Muita gente, exato, né? Seja um vinho menos alcoólico. Mas se tem equilíbrio, tá ótimo. É isso. E a Syrah? Eu ia falar, se alguém pode falar da dupla poda, quando a gente dobra a posta, né, a dupla poda, quer explicar um pouco, porque é importante talvez para o nosso ouvinte entender um pouco como que a dupla poda, em linhas gerais, né, a gente faz a colheita também no inverno e não só no verão, não é isso? Como você pode dar mais detalhes para a gente? Isso. Que é a grande estrela da viticultura. Vou botar um Syrah aí paulistana. Paulistana. Vamos pôr aqui já, aproveitar e pôr. Não, tá, se você quiser pode falar, Amanda, enquanto a gente serve. Vamos. O Syrah da floresta. Vou mostrar a garrafa. Esse é um vinho jovem, ele chama Syrah Rainha das Serras, que é uma homenagem ao hino da nossa cidade. Foi uma escolha do proprietário, ele chama Syrah Rainha das Serras. Vou mostrar aqui para o pessoal, tá aqui a garrafa, não posso esconder o rótulo. Não, para cá, atenção. É difícil. Bem, essa é a última safra. 2023. Quanto, consegue dizer o valor, mais ou menos? Mas eu sempre gosto de passar para... tá uma média de 180, em torno de 180. Uma produção, relativamente pequena.
A gente é uma vinícola boutique. Como quase todos, acho que até a Guaspari a gente pode dizer como boutique, né? Todo mundo lá é um pouco boutique, né? Verdade, verdade. E como é o processo desse vinho? Agora aqui? voltando à dupla poda. Não. Agora eu atravessei aqui. Atravessou, agora depois a gente perguntei. volta na dupla poda, manda ver. Como é o processo do... Da adega, assim, né? Como é que é? Vocês escolhem a uva pelo jeito bem madura também, que nem tem 14,5. Isso, 14,5, a uva também bem madura, a produção da Syrah. A Syrah, vamos dizer, em toda a região, ela dá como, assim, ela é muito fácil, né? Ela se adaptou muito bem. Então, a gente tem uma produção em média de 10.000 garrafas de Syrah no ano, né? Ai, fiquei com inveja agora de você. Ele tá muito bom. Tem, né, frutas muito bom, vermelhas, muito aromático, maduras, com caroço, ameixa. Então, a gente faz a colheita no inverno, né? Aí acho que a gente já pode, inclusive, engatar Você aproveita e a fala questão da dupla poda. responde as O duas que é a coisas. dupla poda, né? Para quem nunca ouviu falar nesse termo. Normalmente, no Brasil, vamos dizer, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até mesmo São Roque, a colheita é feita, o ciclo, né, da videira, a colheita é feita no verão. No mundo todo, né? Diríamos No na mundo todo, Europa, né? No mundo exato. todo, exato. Entretanto, com a dupla poda, que é inverter o ciclo da videira, né? Então, em vez da colheita ser feita no verão, são feitas 2 podas ao ano, uma poda para ela descansar e adormecer, e a outra uma poda de produção, Uhum. para que, então, depois dessa poda de produção, a colheita seja feita no inverno, que é onde, na nossa região, vamos dizer, a qualidade do tempo, do clima, são propícias para que a uva esteja, vamos dizer... A uva está no ponto, está No madura no ponto, momento ideal para a exatamente. colheita e utilizar na Exatamente, fermentação. por isso que esse vinho tem, vamos dizer, tanta qualidade, se assemelha muito a um vinho, vamos dizer, do velho mundo. Você vê que ele é intenso, né? Ele tem uma pungência ali. Intenso, Encorpado, ele marcante, muita fruta, e está muito equilibrado também. Agora, Mané pergunta, você acha, por exemplo, a dupla poda, lógico, acho que é muito importante para a região, para o Espírito Santo do Pinhal, e acho que é bobear até outras áreas de São Paulo. Porque, né, às vezes não é nem só lá que faz dupla poda, outros lugares de São Paulo também estão fazendo. E do Brasil, Do né? Brasil também. Sudeste exato. como um todo. Talvez assim, provavelmente até do Rio, Cerrado, Centro-Oeste, né? exatamente. Você acha que o vinho sendo feito nessas regiões pelas técnicas tradicionais teriam a mesma qualidade? Não. Já tentou fazer, ou seja, queria saber se Não, vocês acho que isso testaram, nem passou pela cabeça, porque quando a gente começou... se alguém ainda arrisca, eu ia perguntar se alguém tentou, se alguém ainda arrisca fazer Não, dessa maneira. não. Em São Paulo mesmo. Sim, na Mantiqueira. São Roque, aqui, sim, pode ter um pouco, Não, na né? região de Campos do Jordão, ali, tem gente que colhe e faz E faz o vinho tradicional. Queria saber se no Espírito verão, Santo do Pinhal. vinhos bons, assim, Espírito Santo do Pinhal, com esse marketing da dupla poda, você acha que daria certo fazer pelo... Porque Eu a sensação acho. que eu tenho é que lá que ninguém usa em Espírito Santo do Pinhal. eu acho que sim. Acho que sim. Todo mundo segue a dupla poda. Todo mundo faz dupla poda. Todos os vinhos são vinhos de inverno, vinhos de altitude e dupla poda. Que é o que caracteriza o vinho. Assim, eu acho que a dupla poda é como se fizesse parte também do terroir. A identidade do vinho de Espírito Santo do Pinhal é a dupla poda, é esse vinho, vamos dizer, mais intenso, mais alcoólico, mas assim, também é uma questão, né, do trabalho do enólogo, né, de deixar ele equilibrado. Que o vinho seja mais alcoólico não quer dizer que ele não esteja equilibrado, né? Quero dizer, ele é um vinho potente. O Syrah, ele tem, tanto que eu, né, li uma das perguntas antes, né, que eu estava estudando um pouco, sobre é fácil, dá para caracterizar, dá para perceber que é um vinho de Pinhal? Eu acredito que sim. Isso que eu ia perguntar, você acha que já tem uma característica, o vinho de Pinhal já tem uma... Eu acho. É identificável. Tanto que a gente está, vamos dizer, começando, os viticultores, né, a gente faz parte de uma associação, que é a Vini, estudando a possibilidade de ter uma denominação de origem ou uma identidade geográfica. Ia chegar lá. Eu gosto sempre de provocar o Rodrigo com essa. Cuidado para não ser precoce,
Como foi? Vamos lá, fala. Você não gosta que eu repita, mas é importante cada Não, programa. eu acho que foi precoce a criação da DO do Vale dos Vinhedos, principalmente na escolha da cepa, esse tipo de coisa, eu acho. Porque eu concordo, eu gosto porque sempre ele que trouxe essa teoria dele, então eu quero que ele sempre fale em todos, para eu ficar enchendo o saco e ficar bravo comigo. Por que você acha que foi precoce? Porque eu acho que foi uma decisão de mais... Acho que não existia experiência em tempo suficiente para se comparar com uma criação de uma DO europeia, por exemplo, né? E aí eu acho que teve uma motivação de marketing, que eu entendo, não julgo, que, por opção, por assim, a gente tem uma cepa. Já que a Argentina tem a Malbec, o Chile tem a Carmenes, a Cabernet Sauvignon, o Uruguai tem a Taná, Rio Grande do Sul. a gente vai ser Merlot. E a Merlot é uma uva que dava bem, assim, ela é muito estável lá no Rio Grande do Sul, né? Ela tem muita regularidade e as safras lá são que no Rio Grande do Sul funciona assim, muita coisa. Né? Mas tem muita coisa para experimentar ainda lá, eu acho, né? E logo em seguida começou um surgimento da Cabernet Franc, com talvez vinhos melhores. E aí virou, eu acho, uma coisa de botar um pouco a carroça na frente dos bois. Então, assim, eu não tenho nenhuma autoridade para falar isso, mas eu recomendo, eu acharia legal que, ao criar uma denominação em Espírito Santo Pinhal, se entendesse que, assim, é uma região nova e que ainda tem muita coisa para experimentar. Quer dizer, a Syrah, ela é tudo isso, a Sauvignon Blanc são tudo isso. Em parte porque o Murilo, quando desenvolveu a dupla poda, eu acho que estava trabalhando mais com essas duas cepas. Ele achava que aquelas cepas iam funcionar lá, né? E funcionaram. Mas... aquela coisa, deu certo para um, vai todo mundo seguindo, vai dar certo. Por isso que eu pedi para o Rodrigo levantar, porque eu não sei se vocês... Aí é a pergunta, se vocês discutem sobre isso. Porque exatamente essa ansiedade de ter logo uma marca, que é bonito, para o marketing é bonito, legal, tem uma DO. Então, mas a DO não precisa ser muito restritiva, eu acho. Ou uma IG, não sei. Porque a Syrah deu certo. Vamos fazer uma DO logo assim. Porque a vantagem de estar num lugar novo é como a Califórnia, por exemplo. A Califórnia tem várias avas lá que eles chamam, né? Eles chamam de avas, exatamente. Mas eles sabem que o lugar... Então a vantagem deles é poder experimentar, é poder... Vamos ver o que dá para fazer aqui, o que mais que dá para fazer. É uma coisa se chegar na Borgonha e dizer assim, cara, tô pensando em plantar Syrah aqui na Borgonha, os caras vão te correr a tiros. Não dá, lá não dá. Né? Chegar em Montaltino e dizer assim, pô, tô com uma ideia aqui de plantar albarinho. Não vai rolar. Por isso que eu pergunto, se vocês porque às vezes, para não correr nessa mesma questão, ou até num erro, ou até não nem seria um erro, uma identidade precoce. Se tem essa discussão, porque logicamente sabemos que hoje deu certo a Syrah, Espírito Santo do Pinhal com a dupla poda, deu certo. E a Sauvignon Blanc parece que também está certo, mas de repente com mais experiências, outras cepas vão funcionar também. Eu queria saber se tem essa discussão, se não tem, se é importante para a região logo registrar, se existe esse debate ou não existe. Eu queria saber a sua opinião, Amanda. Ou se existe, de repente nem se discute muito sobre isso. Também. O que eu percebo? Pinhal, vamos dizer, está engatinhando, né? Exatamente. No mundo do vinho, né? É tudo muito novo para todos. Exato. É novo para o pinhalense, que ainda está, vamos dizer, começando a entender o que está acontecendo, porque... Sim, mudou tudo na cidade. Mudou. Né? Mudou a cidade em 3 anos virou uma cidade turística. E olha que a gente recebe, vamos dizer, a cada final de semana, uma média de 100, 200 pessoas por dia. Uma cidade que era máquinas agrícolas, camisarias e café de exportação. E ainda não está preparada, vamos chegar nesse tema, não está preparada para receber o fluxo de turistas que ela já recebe. Não está. Então a gente está engatinhando. 100 a 200 pessoas por dia na cidade? Na floresta. Na vinícola, tá. Na floresta. Eu estava achando meio sossegado. Não, na vinícola, imagina as outras, casa, né? Porque é isso, eu sempre, a mesma coisa que eu faço para o Rodrigo repetir toda hora esse mantra da DO do Rio Grande do Sul, toda hora eu repito. Há menos de 6, 7 anos, 5, 6, 7 anos, tinha 2, 3 vinícolas em Espírito Santo do Pinhal. Guaspari, mas 2, 3. Não tinha nada. Isso, exato. E agora... Aí você tinha que ir para Andrada para conhecer 12 com... Mais, eu tenho pelo menos com enogastronomia. Assim, vamos dizer, Pinhal, e se contar Andradas também, chega em 20. A quantidade de vinícolas em Espírito Santo do Pinhal, assim,
E o fluxo e a estrutura turística aí daqui. A gente está atropelando temas, mas Isso. Então, vamos é voltar. normal no programa, a gente é esquizofrênico, é minha culpa. Então, o Pinhal está engatinhando, né? Poucos... Voltando para DO, né? Voltando para DO. Poucos, vamos dizer, empresários, né, do mundo do vinho, que estão, vamos dizer, produzindo e tal, têm, vamos dizer, a audácia de experimentar novas castas, né? A maioria vai naquilo que tá dando certo, que é a Syrah, né? E a Sauvignon. Então, eu acho também que falta muito ainda para a gente chegar numa DO. Precisa muita conversa, porque tem uma série de coisas por trás disso, né? Eu acho que, assim, tem que existir realmente uma parceria das vinícolas, de uma transparência, uma união, que ainda está se estabelecendo, assim, que não é que já existe, né? Vamos dizer, são muitas vinícolas, é tudo muito novo para todo mundo. Tá todo mundo ainda um pouco assim, meu assustado. Deus, assustado, exatamente, o que está acontecendo aqui de um dia para o outro, porque assim, eu morei muitos anos na Espanha e vinha para Pinhal de férias, né? Ia para Pinhal de férias, vinha. Só tinha Guaspari, a portas fechadas ali, que era um acesso super difícil, não era qualquer pessoa que podia entrar. Nenhuma visão para turista, para nada, só nada. mercado. E aí, vamos dizer, vamos fazer 4 anos que eu voltei. Quando eu voltei há 4 anos, tinha a Guaspari, a Floresta, a Mirantus, a Mana que estava inaugurando e ponto. Era o que tinha 4 anos atrás. E hoje a gente já tem Face Norte, Bonvente, Mero, Invérnia, Espíritos, Les Amis de Pinhal, Loridne e tantas outras. Então, é impressionante vamos dizer, a rapidez com que está crescendo, mas, ao mesmo tempo, falta amadurecer toda essa nova configuração de uma cidade, né? No geral, na acessibilidade, nos hotéis, né? Agora a Guaspari está construindo um grande empreendimento que vai poder receber mais turistas, porque falta, as pessoas reclamam, né? Os turistas, que não tem onde ficar. Isso que eu ia perguntar, porque você vê que tem já algumas vinícolas que montaram uma rede turística mais elaborada, já recebem, tem hotelaria, né? Seguindo um padrão sul-americano, até argentino, chileno, alguns lugares da Europa, né? A vinícola recebendo americano, europeu nem tanto, né? Se você vai lá francês, ele não vai... Os grandes franceses não saem daqui. Espanhóis, né? Até sim, mas... Não, mas tem. Você vai lá para Borgonha, pelo amor de Deus, você segue o meu horário, tchau, cara. Aqui é assim, né? São 3 horas que você tem para visitar, acabou. Falando essa coisa de receber, né, dentro da vinícola, criar hotelaria, incentivar o turista a conhecer o local. São poucas vinícolas, mas o que me assusta ainda é a própria cidade. Desse período todo, da Guaspari, que eu estou falando 5, 6, 7 anos. Né? Olha só, de 5 a 7 anos. Até hoje, ou seja, nesse intervalo todo, eu não vi na cidade nenhuma, vou ser radical, nenhuma melhoria de infraestrutura turística. Hotelaria, mais hotel. Eu entro, eu fui para outra, é a mesma coisa. São os mesmos lugares. Pousada Bartô ali, né, que recebe muita gente, Casa da Pedra. Palace. Não tem. Então eu queria saber se tem essa discussão, porque isso é importante não só para Espírito Santo do Pinhal, para quem gosta de vinho, porque esse turismo vitivinícola move até a indústria, a estrutura de vocês. A venda de vocês, às vezes, está muito relacionada ao turista. Quando é boutique, né? O cara vai lá, conhece, gosta, adora, compra lá na lojinha de vocês, volta. Aí tem 2 coisas. Por um lado, a cidade precisa fazer um trabalho. Eu fiz parte do Contour, eu era da cadeira de bares, restaurantes e cafeterias similares. Então, por um lado, precisa uma mobilização social com a população, né, para a população entender o que está acontecendo, porque, vamos dizer, o Senac, o Sesc, o Senai, oferecem cursos de capacitação profissional para garçom, para chefe de cozinha, e não tem procura, as pessoas não têm interesse, porque não estão entendendo ainda o que está acontecendo com a cidade, né? Isso por um lado, e por outro, vamos dizer,
as pessoas, sim, estão, vamos dizer, alugando as suas casas, estão indo para casa dos pais. Airbnb. Saem da sua casa, vai para casa do pai para alugar, porque sente que falta. Porque... Improviso, né? E o que eu percebo, vamos dizer, dos clientes que vão na floresta, que comentam ou que, né, querem reservar por WhatsApp e tal, é a questão de não ter hospedagem. Onde que eu posso me hospedar? Estou querendo ir para aí, mas só achei em São João ou estou em Mogi Guaçu, porque não tem ainda hospedagem. Não falta. tem, A cidade precisa ainda... A Mirantos tem, às vezes até, você fala, tem algumas tem 2 quartos, preço, ou 3 seco, suítes. A Bonvente também, 3 suítes. Mas, assim, não se compara, vamos dizer, a Bento Gonçalves. A estrutura que o Rio Grande do Sul já tem. Ou o outro lado da Serra da Mantiqueira, onde, né, tem a... exato. Onde está a Célia, ali Bento Gonçalves... Santo Antônio do Pinhal, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí. Falei Bento Gonçalves. Então, lá eles têm mais uma tá próximo de Campos de Jordão, infraestrutura melhor de hotelaria, melhor que Pinhal. Então, precisa ainda. Eu ia te perguntar... Desculpa, Rodrigo, falei, manda ver. E uma pergunta é... Você vai sentindo o morango, só trabalho. A distribuição do vinho de vocês, como é? Vocês vendem para quem, assim, em geral? Vocês vendem na porta da vinícola, vendem para restaurante? Como que funciona? Quem quiser pegar um floresta aqui, tô aqui andando por São Paulo, como faz? Vamos lá. A nossa produção é uma produção relativamente pequena, né? Em média 15, 18 mil garrafas por ano. E a gente atualmente tem 5 rótulos, né? Tem o branco, que é o Sauvignon Blanc, o nosso rosé, que é 100% Syrah, que é uma característica também da floresta, 2 tintos jovens, o da safra anterior, que foi premiado na Decanter, e o da atual safra 23, e um barricado, que é o nosso top alta gama, premiado na Decanter. Mas esse aqui e passa por madeira também, né? Não passa. Nossa, eu achei que eu tinha sentido ele uma tem. nota de madeira. Porque ele tem uma estrutura tão contundente que parece que ele... Algo defumado, né? Ele tem essa fruta. Mas depois você percebe, quando passa um tempo, assim, a fruta se sobressai loucamente, né? As frutas vermelhas mesmo. Então, assim, dessas 2 uvas, a gente tem 2 hectares de Syrah, meio hectare de Sauvignon de 16 anos, e a gente plantou agora recentemente mais meio hectare de Sauvignon. Mas dessa última, né, plantação, essa Sauvignon ainda não está produzindo. Então, a produção da Sauvignon é muito pequena. Então, o Sauvignon a gente só tem na floresta mesmo. Quem quiser tomar o branco tem que ir até a floresta para consumir lá, porque é impossível, vamos dizer, ter em restaurantes, ter em empórios. Agora, Syrah, a gente tem o Syrah a gente tem lá na floresta, e também tem na cidade, em Pinhal, né? Eu procuro que a gente tenha nos hotéis, né? Então, na Casa da Pedra, no Bartô, sempre ter o Syrah para o hóspede, e alguns empórios também na cidade. E eu estou começando aqui em São Paulo, o Le Jazz. O Le Jazz curioso. Foi o primeiro restaurante que acreditou no vinho da floresta, mesmo sem, vamos dizer, rótulo, sem nada. Quando nós produzimos há 17 anos atrás, a primeira safra engarrafada do Sauvignon e da Syrah, no caso da Sauvignon, o Le Jazz foi o primeiro que falou assim, não, eu quero ter esse vinho no meu restaurante. E até hoje, ele é, assim, vamos dizer, o nosso cliente, vamos dizer, o pioneiro. Né? Então, temos o vinho aqui em São Paulo. Está se quebrando pelo menos isso, né? Boa pergunta do Rodrigo, que ele falou de onde vocês vendem. Ainda é difícil ver rótulos brasileiros, principalmente paulistas, nos restaurantes, né? O que eu acho, ou assim, até do Rio de Janeiro, do Cerrado. Acho isso aos poucos está começando a acontecer, né? Sim, porque estamos em São Paulo, estamos numa região que ano passado tivemos lá, né, pelo governo, um reconhecimento da vinho de São Paulo, o vinho paulista, Serra dos Encontros, Rotas do Vinho, Rotas né, do governo Vinho, de São Paulo. Serra dos Encontros, Circuito das Frutas, enfim. Então, os restaurantes em São Paulo, eu acho, assim, meu ponto de vista, tem que ter vinho de São Paulo. Tudo bem, pode ter também o vinho do Rio Grande do Sul, da Argentina, do Chile, mas tem que ter um vinho, ainda mais com essa qualidade de vinho, porque não é qualquer vinho, é um vinhaço, né? Eu acho que
Que eu, pelo menos, assim, vamos dizer, tô nessa luta. Essa batalha. Nessa como batalha. CEO Tô aqui Vamos botar mais um vinhaço. Ai, Não, mas eu Sim. acho muito justo essa questão que você está falando. Então, seguindo o roteiro, vocês vêm tentando emplacar em restaurantes, mas eu acho que a grande venda ainda é porta da vinícola, né? O turista comprando de vocês, a experiência é muito boa quando a gente vai lá. E não só estou falando da Floresta, mas em quase todas as vinícolas, essa recepção para o turista, no geral, é muito boa, né? Você vai lá, mesmo sem... Eu acho que ainda tem essa questão que acontece, não um grande feriado, mas que vocês recebem a pessoa, ela chega lá de supetão. Posso entrar para conhecer? Pode, te recebe, você entra lá, Isso, não conhece o precisa restaurante. reserva, pode ir, conhecer, ir até o vinhedo, degustar. Eu acho que assim... Tem custo? Não, Não? não. Tá. Não. Bom saber. Só o que você come, né? Se Você consumir consome, vinho, sim, né? Para degustação, né? Mas, Ah, assim, tá. A pra degustação conhecer, tem um valor, assim. Tem um E aí, valor. como é que é? Você escolhe cada um Você ou escolhe você faz 2 rótulos, 3 entendi. rótulos, todos os rótulos. Uma garrafa, não sei, Exato, Se você exato. quiser contar detalhes Uhum. dessa jornada, que é isso, né? A pessoa entra lá, depois pode até usar a Floresta como exemplo, porque eu acho que a Floresta e as outras seguem mais ou menos esse Segue mesmo mais padrão, ou menos né? o mesmo padrão. Você pode almoçar, você pode curtir uma experiência no vinhedo, de degustar um vinho em contato à natureza, lá no Uhum. vinhedo, que daí é uma outra experiência, que daí é o refúgio. Tem visita guiada, que a gente... Claro, vamos dizer, a nossa produção, nós ainda, vamos dizer, não temos a estrutura de maquinário, máquinas, a vinificação é feita na terra nossa, que como a maioria das vinícolas boutique lá de Pinhal, né, assim, são poucas, acho que a Guaspari, a Invernia e a Amana, se eu não me engano, são as únicas que, vamos dizer, Vinificação própria. têm a vinificação própria. Mas o enólogo é de vocês ou ele é o enólogo da... Então, no nosso caso, o nosso enólogo é o Christian Sepúlveda, que é o proprietário e enólogo da Terra Nossa, Ah, que foi o primeiro enólogo da Guaspari. Então, agora, vamos dizer, outras vinícolas vinificam na Terra Nossa, mas tem outros enólogos. aham. Então, é uma escolha de cada produtor, né? Então existe uma coletividade ali, né? Eu acho que não. E eu acho o Christian um gênio, porque assim, ele consegue fazer com a mesma uva Syrah e no mesmo terroir, claro que cada vinícola tem o seu vinhedo, né, numa altitude Uhum. e num, né, E tem, às vezes, quase tudo a mesma influência, pode ter uma atitude... Na mesma região, na mesma região. vinhos A completamente lógica diferentes. noturna, né? O calor, mais ou menos, né? E aí, como funciona isso, assim? Você está dizendo que o seu Syrah é super diferente do Syrah que ele faz para a vinícola dele. Por exemplo, sim. E como é que é esse processo, assim, de construção desse vinho? Quer dizer, vocês vão lá e falam assim, não, Christian, pô, quero meu vinho mais assim, ó, é uma coisa conjunta, assim, ou lá pela Sanzilha aparece, ó, esse aqui é o vinho que eu fiz para vocês. Ou se eles falam, por que a Floresta talvez acerte... Eu acho que vai depender muito da safra. Porque, de repente, a Floresta, num dado momento, acerta mais do que a outra vinícola vizinha, que talvez tenha... Ou só faz uma coisa diferente, assim, em relação quer dizer, é o que ela falou. A mesma uva, o mesmo enólogo, uma região muito semelhante, né? A mesma região, lugares muito semelhantes. Porque tem diferença do vinho. Tem. Por exemplo, recentemente nós engarrafamos o rosé, o da última safra, né? Então, ele me chamou para provar lá o rosé, para ver se eu achava que estava ok a cor, se tinha que engarrafar já, se colocava um pouco do branco no rosé, fazia um blend nessa safra, ou se mantinha aquilo lá, porque com a maceração ficou uma cor um pouco diferente da safra anterior, que era a safra anterior ficou um rosé mais lembrando o rosé da Provence, e essa última safra ficou um rosé mais cor-de-rosa. Mas é um rosé muito marcante. Que eu acho, tem gente que não... Às vezes eu acho que a pessoa quer um Provence, né? Às vezes quer. Estou falando questão de marketing, por isso que eu quero saber se o marketing, às vezes, mas até atrapalhando. Aí ele perguntou, ele falou, o que vocês preferem? Tá bom assim ou vamos misturar um pouco do branco? Porém, se misturar um pouco do branco, a gente vai perder tantos litros de Sauvignon. E o Sauvignon é o nosso vinho assim, que a gente, tipo assim, nem vende em restaurante, de tão, vamos dizer, são pouquíssimas garrafas da Sauvignon. Ele é um vinho muito exclusivo. Aí a gente, né, decidiu com os proprietários
Não vamos, não vamos tirar nenhum litro da Sauvignon por conta do rosé. Vamos engarrafar sim. E tá sendo um sucesso o rosé, com essa cor E o contomê tá muito bom mesmo. com tanta personalidade, assim. Porque eu acho eu até bom acho- vocês... Não, desculpa, Rodrigo. Não, Eu acho bom vocês seguirem a personalidade de vocês. Isso. E não seguir, talvez, esse marketing hiper tradicional, Exato. clássico, que todo mundo quer com, vamos pegar uma coisa... Não, cara, a cor de vocês é o que funciona e o resultado tá muito bom. não, porque eu acho que isso virou uma daquelas padronizações do mundo do vinho, assim, o rosé tem que ser essa cor de casca de cebola, porque na Provence é assim, não sei o quê. Eu E nem existem acho- rosés Exato. deliciosos, às vezes melhores, Uma cor mais intensa. inclusive né? na Provence, em Bandol, né, que é É. uma Uma regiãozinha ali. né? Os rosés são muito marcantes, assim, eles são... eles Pode são, ter mais contato com a casal, ele pode, não precisa. não existe uma regra, assim, é como se todo... O rosé tem que ser clarinho. Todo vinho branco tivesse que ser aquele clarinho, É. todo vinho tinto tivesse que ser aquele borradão, Robusto, assim. Acho Muito que legal não, que vocês né? mantenham a personalidade disso. É uma característica da floresta, assim. A gente sempre, vamos dizer, nós somos muito autênticos. A gente faz o nosso trabalho com aquilo que a gente acredita que é o certo, o correto. E, assim, com muita humildade, ao mesmo tempo com muita vontade de fazer dar certo, assim. Eu queria saber, por exemplo, de vocês, a floresta, e se você sabe de algum outro colega, vizinho, vinícola. Syrah deu certo. Sauvignon Blanc deu certo. Vocês estão estudando alguma outra cepa? Tem alguma outra cepa que pode ser... Nossa, Touriga Nacional vai bombar aqui. Eu quero saber se tem alguma coisa que vocês estão experimentando ou pensando em experimentar para, de repente, ou não. Vamos Por enquanto, não. Não, Por enquanto, a gente está feliz com os resultados que a gente está tendo com o nosso vinho. E está dando certo. E tem, né, muito vinho ainda para vender. Então, vamos continuar com Syrah e Sauvignon. E tá perfeito, assim. Eu queria saber outra coisa, porque vocês têm essa tradição, de novo, do café, né? Teve algum aprendizado com todo o manejo do café, até pelo pessoal da floresta, que você... A gente falou em hectares aqui, né? A discrepância é imensa, né? A quantidade de hectares reservado para o café, que ainda é uma marca registrada e não tem... É difícil mudar isso. Muito louco. De repente a cidade vai ser uma capital do café e capital do vinho paulista. Tem outras no vinho, mas tudo bem. Uma grande cidade que tem uma representatividade muito grande para o café e vai ter uma representatividade muito grande para o vinho. Eu queria saber se a cultura do café, até pelo solo, o estudo, pelo trabalho com o café, facilitou ou não esse cultivo, o estudo e a cultura da viticultura. Acho que sim, acho que tem tudo a ver, né? Ambos são perenes, né? Então, e lá, vamos dizer, no terroir da floresta, vamos dizer, tudo era café. Aonde hoje estão os vinhedos, antes era tudo café. Então, ali é uma das poucas vinícolas também que, vamos dizer, a gente encontra café e uva quase que intercalados. Isso é muito bonito de ver também. Uhum. Isso deve ser bom para o solo, né? Essa coisa, essa cultura mista, né? Eu particularmente acho que essa coisa um pouco assim, tostada, madeirada, que não tem, né, num jovem, pode vir daí, daquele solo que antes era café e hoje são uvas, né, são os vinhedos. E você falou que é intercalado, né? Sim. Vai saber o que vai saber o que vem pelo ar, né? Vai saber o que vem, né? Difícil, né? De determinar com precisão, assim. Né? Eu quero saber se também uma coisa como é que é a relação com os vizinhos da floresta, com todo mundo? Vocês têm uma coletividade entre vocês e até com Minas, porque Minas tem um trabalho muito bom, né? Muito premiado, né? As vinícolas ali próximas, lá de Andradas, da região. Estela Valentino, né? A Casa Geraldo. Vinho muito próximo, vocês, algumas horas, começou minutos. Antes, né? Começou antes. E teve um apoio grande, teve uma força muito, muito bem feita os vinhos de lá. Queria saber se tem um trabalho coletivo
Porque, né, é mais o vinho brasileiro, dessa Minas, essa região toda, São Paulo, as outras vinícolas de São Paulo, a região de Minas, tem um trabalho coletivo para isso, para aprimoramento? Assim, um trabalho coletivo, eu diria que ainda falta e deveríamos estar fazendo, assim como, sei lá, como Contour ou como, né, parceiros ali do mesmo ramo. O que sim existe é uma parceria, assim, eu mesma acredito assim, que ninguém vai para Pinhal para visitar uma vinícola. Claro. Né? Ninguém vai só para ir na Guaspária, só para ir na Floresta ou só para ir na Amana. As pessoas vão para visitar vinícolas. E cada vinícola tem sua particularidade, sua, né, proposta, e as pessoas gostam disso, né, de ir ver um pôr do sol deslumbrante, que como tem na Meron, como tem na Amana. Vou dizer, o pôr do sol da Meron eu vou dizer, quando eu entrei lá, falei, parece que eu estou no porto. Você ainda vê o rio ali do lado, só faltam os terraços. É deslumbrante. Como também quer ir comer na floresta, almoçar e comer a melhor gastronomia, porque cada vinícola tem a sua proposta. Tem... E o edifício da floresta é muito bacana, o serviço de vocês, a arquitetura é linda, o espaço assim, lembra muito a Toscana, é muito fazenda, é muito bonita a floresta também. Então, cada vinícola tem a sua característica. Né? E eu acho que existe sim uma parceria. Eu vivo recomendando, vamos dizer, a pessoa vai almoçar lá na floresta, eu falo, não, agora, onde que a gente vai? Eu falei, vocês querem o quê? Ver o quê? Queremos pôr do sol. Então, vai na Meron, vai na Mana, vai na Bom Vente. Eu vou te dizer da minha experiência, tá? Diga. Eu não vou citar as regiões assim, mas teria sido muito difícil chamar um produtor de alguns outros lugares do Brasil em que aqui no programa ele mencionasse tantas vezes os seus concorrentes como tu tá fazendo agora, assim. Teria sido muito difícil. Aliás, eu nunca vi. Eu acho que isso já é um sinal de que se talvez a organização não esteja como tu acha que pode chegar, tá? Sim. Que existe pelo menos uma camaradagem e uma sensação de vamos todo mundo junto. Claro, porque é uma região que está crescendo e que depende de todo mundo. Então, a gente tem que mesmo se unir para ser esse polo. Como o governador falou em uma das vezes que ele foi lá, por conta da Pinhal, agora está na moda, né? Tem a questão do turisagro. Então, teve um evento no ano passado onde o governador foi convidado e ele falou que quer transformar a Pinhal no polo gastronômico de São Paulo. Então, vamos nos unir para que isso aconteça. Todos, assim, os restaurantes, né, os hotéis, as vinícolas. Eu acho que a gente só precisa, assim, se unir mais, no meu ponto de vista. E aí eu queria perguntar, tudo bem, eu acho que vocês têm essa parte. Agora eu vou te pegar, vou te colocar na parede, vamos ver como é que você vai sair. Não, tô tranquilo. O turista paulista. Vamos pegar esse turista paulista. Tô pensando numa expressão aqui, o turista rico, nojento ali, aquele que quer tudo ali, tudo muito certinho, aquela coisa, tô me sentindo na Toscana. Você acha que... eu sou muito paulistano, então eu me sinto no lugar de fala para falar do turista paulista, né? Nós certinho o serviço aqui, cara, me serve direitinho aqui, me coloca o vinho no horário correto, marquei no horário tal, você não tá me servindo. Eu quero saber, como é que tá sendo a recepção desse turista paulista que às vezes pode ser muito chato com, eu espero o vinho tal, de maneira tal. A sensação que eu tenho é que ele se surpreende. Mas eu queria saber de você, queria que você fosse o mais franca possível. Se tem muita reclamação, se não tem, como é que tá sendo Porque também eu estou falando do turista paulista, deve ter outros de outros estados. Mas eu sei que claramente é muito mais fácil para o turista da capital. Vou lá beber um vinho lá, Espírito Santo do Pinhal que tá na moda. Vou lá, pego o meu carro com a família, vou para lá. E aí vai que vem um Faria Limer cheio de... Olha, é surpreendente a reação do turista paulista. Eles estão encantados com a região. Com eu adoro. Eu também sou esse, porra. Eles acham tudo ótimo. Eles se surpreendem com esse atendimento, assim, vamos dizer, tão acolhedor, tão cercano, próximo, né? Tão... É que eu morei na Espanha, às vezes vem umas palavras em espanhol. Mas isso, assim, de
vamos dizer, de estar em contato com a natureza e se surpreende com o vinho, fala, nossa, mas como que né, a 2 horas de São Paulo tem um vinho tão gostoso, tão... então, assim, eu, sinceramente, poucos foram os que, vamos dizer, disseram que o vinho não estava do agrado ou que não gostaram da experiência. Muito pouco. A maioria, Gosto. 100% quase, é assim. Não tem nenhum caso curioso, você contar alguém, pô, vou jogar a taça na parede, não vou ter, pá! Não tem nenhum, conta uma... Não tem nenhuma história muito... Será? Quero uma porra. Não, assim... Não gostei, tá, vou jogar aqui no gramado da... Olha, eu sempre aqui, eu como povo, de novo, como paulistano, sempre posso... às vezes as pessoas falam assim, tipo assim, ai, nossa, mas é muito caro, né? O vinho da São região clássicos que já falamos em vários programas, o preço do vinho brasileiro. O preço do vinho brasileiro e o preço do vinho dessa região nova aqui, eu acho realmente caro. É caro. Assim, Isso eu também É que a acho. produção é cara. Eu sei que é difícil, não tendo imposto. Aqui a gente tem essa garrafita de Syrah, né? Rainha da Serra. Que é uma garrafa... não é nem tão pesada, né? Ela é uma garrafa boa, né? Então, aqui, vamos... Sem contar o líquido, tá? Então, aqui, a garrafa custa entre 5 e 11 reais. A garrafa. Só a garrafa. Depois, cada rótulo desse, que esse rótulo nosso é um rótulo muito especial, porque ele não desmancha na água. Então, você pode deixar ele 3 dias lá no baldinho com gelo, e ele fica intacto. Então, cada impressão de cada rótulo custa R$ 8,90. A cápsula custa R$ 3,00. A rolha custa R$ 5,00. Então, só aí... Então, vamos 11 mais 9 mais 3 mais 5. A gente já está falando de, sei lá... Mais de eu sou 30 péssima reais, matemática. 20, 30, 40... 11 mais 25, né? 11 mais 9 mais 30, 3 eu mais arredondei 5. pra 30. Não, 28. 30. 28. Só o custo da garrafa sem o líquido, sem o Sem todo o trabalho, trabalho. sem a vinificação, sem todo, vamos dizer... Adorei a explicação, mas ninguém foi tão didático, adorei, cara. Então, o custo é alto. O custo dessa garrafa para nós é em torno de 80, 90 reais. O custo dela, com todo, vamos dizer, o trabalho da terra nossa, né, a fertilização, tudo. Então, E vocês têm que ter Não lucro, tem como. um imposto Não, que não é é claro, fácil, mas né? é isso, alguém que, né, explicar. É. Que assim, é claramente caro, né? É um produto caro. é caro, é caro. E às vezes não tem como não ser, né? Assim, eu acho que tudo bem, pode ser um pouco mais barato, talvez a gente outro programa, vamos rever imposto, vamos rever toda essa questão, mas Fora não é isso, fácil. fora mapa, fora, vamos dizer, se ganha um selo, um prêmio, também tem um custo, tudo custa. Então, assim, é difícil a gente ter um preço competitivo a um Casilheiro del Diablo. Não dá, porque... E fora que, assim, é artesanal, né? Não é tão fácil cobrar. a produção como é pequena, a gente está maciça. falando aqui de uma colheita manual, né? Tesourinhas às 5 horas da manhã e acaba a colheita às 8, 8h30, porque o sol já começa, né, a ficar muito forte. E para não começar o processo de fermentação na colheita, a gente já encerra e depois deixa para outro dia. Então, colheita manual, tudo muito, né, artesanal, com muito cuidado, com muito zelo, é uma produção pequena, então é um vinho mais caro, mas vale a pena, ainda assim. O que é melhor? Comprar uma caixa de vinho, não quero falar nenhuma marca, mas um vinho de R$ 30 chileno, de uma produção de 200 mil garrafas, ou um vinho de 100 com uma qualidade, né, que foi colhido à mão, né, não se compara. Eu acho que de vocês, perto dessa lógica, acho que o Rodrigo falou bem, eu também falei da questão do que é caro. Acho que o de vocês nem é tão mais caro, é até um pouco mais barato que a média. Você acha que, por exemplo, a gente falou da DOC, né? Queria saber de você também, eu vou te pôr de novo numa nova armadilha, porque eu sei que isso é difícil. Você acha que você numa cega, essa pessoa já... é um vinho de Espírito Santo do Pinhal, dá para reconhecer um vinho? Você acha que dá para, experimentando no aroma e na degustação, esse é um vinho de Espírito Santo do Pinhal? Ou você acha que isso ainda é muito difícil? Estou querendo demais das pessoas. Pode ser. Ou se você consegue já... Eu acho assim, se você colocar numa feira de vinhos, tipo aquela Brasil na Taça, sabe? Que tem em Campinas, uma feira, que, né, com vários vinhos brasileiros, né?
E colocar, vamos dizer, os estandes juntos de Espírito Santo do Pinhal, de Campinas, tem uma outra região que também está produzindo vinho, agora esqueci, que é mais para o norte de São Paulo. Itu tem vinhos Tem também, vinho em Itu, né? tem vinho em Itu. Então, Itu, pegar... Tem Ribeirão Branco, ali no sul, Adavo, tem vinho. Ali também, São Paulo tá a parte de Serra Negra e tal. Você consegue identificar assim, uma qualidade diferenciada. É diferente. É um vinho mais encorpado, é um vinho muito, vamos dizer, com uma qualidade próxima aos, como eu falei antes, aos vinhos do Velho Mundo. É diferente do vinho de São Roque. São Roque evoluiu muito. A Góis está fazendo um trabalho brilhante de vinhos maravilhosos. Entretanto, Pinhal, eu acho que sim, que tem essa... ainda difícil de identificar. Talvez é um grande entendedor, mas tem uma coisa característica do terroir, que é essa coisa, sei lá, do café, que está presente ali, essa coisa marcante no vinho, desses dias ensolarados, desse teor alcoólico mais presente, de ser um vinho, né, mais encorpado. Eu sei, acho que sim. Eu acho que o objetivo de ninguém deveria ser esse, sabe? Eu acho que dessa vez já é tão reconhecível para eles. Não acho nem isso um grande mérito, nem eu acho que é uma coisa que vai sendo construída. Assim, isso que eu falei, vou pôr a Amanda numa armadilha aqui. Agora, sei lá, um Brunello tem que ser sempre completamente diferente de um Chianti clássico. Não sei, sabe? Sei. O importante, acho que o vinho, né, também tem aquela coisa... expressar uma coisa própria. Por isso isso. Por isso que e aí eu emendo numa outra questão. Que eu, assim, queria saber a sua opinião, porque eu fico com medo de dar minha opinião antes, né? A gente é tão abelhudo, já começa a dar... O objetivo, eu queria saber da Floresta e se você vê isso dos colegas de Espírito Santo do Pinhal. É importante manter essa questão artesanal ou a ideia, em algum momento, é ser além disso? Fazer uma produção maciça, fazer vinhos em escala, essa que uma vez o Rodrigo gosta de fazer, aquele aqui que a gente vai fazer, não precisa, vou corrigir aqui e vou distribuir, deu problema aqui, corrijo e distribuo, quero vender muito, quero vender muitão, colocar no mercado. Ou é legal manter essa coisa artesanal que vocês fazem? No caso da Floresta, nós somos uma vinícola boutique e a nossa intenção é continuar sendo uma vinícola boutique. A gente não tem a intenção de crescer muito, a gente quer sempre, né, melhorar, vamos dizer, o nosso espaço de enogastronomia, que o nosso vinho seja cada vez, vamos dizer, a cada safra surpreenda mais. Entretanto, vamos dizer, crescer a produção para virar uma coisa de massa, nós continuamos com a intenção de ser uma vinícola boutique. E eu acredito que a maioria das vinícolas também. Também. Obviamente, essa era a minha opinião. Amanda, queria agradecer muito, foi demais a conversa. Foi muito bom, cara. Eu incentivo demais a todo mundo a conhecer Espírito Santo do Pinhal e as vinícolas. Não só Espírito Santo do Pinhal, São Roque, todas as regiões de São Paulo, não só de São Paulo, Rio Grande do Sul, Cerrado, Rio de Janeiro, Brasília. Acho muito bacana quando a gente valoriza muito o vinho brasileiro. Minas, que eu falei tanto de Minas, desculpa, Minas, Bahia. Você é mineiro, né? não? Não, sou do Rio Grande do Sul. Você é do Rio Grande do Sul. Porque eu acho muito importante, eu não gosto também, não estou falando para a pessoa deixar de beber o vinho europeu, argentino, chileno, mas é muito bacana o crescimento e a prosperidade do vinho brasileiro, e acho muito bacana que as pessoas, porque é uma experiência muito boa, é um turismo muito bacana, e eu acho muito legal. Eu queria agradecer muito pela sua participação no programa. Eu que agradeço. Obrigado, Amanda. Foi muito bom, foi bom falar, né? Vamos de vinho, né? Falar sobre a floresta, sobre o vinho da floresta e o vinho brasileiro. Eu sou uma, né, apaixonada pelo mundo dos vinhos. Quando eu me mudei para a Espanha, eu fui fazer um mestrado em gastronomia e era para ficar 2 anos, acabei ficando 10. E lá na Espanha, na Europa, né, o mundo do vinho é
Antigo. Antigo, né? exato. Onde você estava? Eu morei em Bilbao, no norte da Espanha. Cobrança, ali é... Morei também em Barcelona, algumas outras cidades, mas assim, o que eu quero dizer, nós ainda brasileiros, estamos ainda, não chegamos ainda naquele nível do europeu, da cultura do vinho, onde uma garrafa de vinho custa mais barato que uma garrafa de água num menu executivo, assim, Talvez né? nunca chegue. Talvez não. Talvez nunca chegue. Mas daí, no tempo que eu morei lá, eu comecei eu tive um bar também e a beber tanto vinho, que hoje para mim é parte da minha natureza, assim, eu não consigo ficar mais sem tomar uma taça de vinho ou uma garrafa por dia, porque, né, é cultural. Então, para mim, falar de vinhos é muito prazeroso e foi um convite, assim, que eu agradeço e honro, assim, profunda gratidão, porque foi muito gostoso. A gente que agradece, é uma honra nossa. Legal. Muito obrigado, gente. Valeu. E até o próximo Vamos de Vinho. Tchau.